Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, o programa Saúde Você está começando. Obrigada por me deixar entrar aí todos os finais de semana aí na sua casa. Na edição de hoje vamos falar sobre violência contra a mulher e saber por que aumentou tanto os casos nos últimos anos. E mais, você vai saber quais são os alimentos que devem ser consumidos antes e pós os treinos. Fica comigo, o programa Saúde Você está começando. Olá, o programa Saúde Você está começando neste sábado de muita informação. Deixa eu me aproximar aqui de você já para te adiantar, tá? Que o programa está repleto. Então te convido, fica comigo até o final. Tenho certeza que você vai gostar de todos os temas que serão abordados nesta manhã de sábado, uma manhã de muita informação para você que está aí em casa, descansando, tomando aquele cafezinho. Vamos comigo, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Vamos começar? Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa acendeu um alerta para o aumento dos casos de sífilis aqui em João Pessoa. Além disso, reforça a importância da prevenção, testagem precoce e tratamento adequado na rede pública. O médico infectologista Fernando Chagas conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. Acompanhe. A gente vive, na verdade, uma epidemia de sífilis no Brasil, né? E o que provavelmente se refletiu nesse aumento recente é porque também a gente passou a testar mais. As pessoas também passaram a buscar mais os testes, porque a sífilis é uma doença que pode ficar 1 ano, 2 anos, incubada nas pessoas, como a gente costuma dizer, né? na sua forma latente, e muita gente transmite e não sabe que tem a bactéria. Lembrando, a gente está falando de uma doença milenar, histórica, né? A gente lê nos livros de história personagens que há 300 a 400 anos morreram com sífilis, que tem tratamento, tem cura em 100%, inclusive o medicamento que a gente utiliza contra a sífilis, a penicilina benzatina, que as pessoas conhecem como a benzetacil, não existe bactéria da sífilis resistente a ela ainda. Então, infelizmente, ainda as pessoas que muitas vezes não estão indo buscar o exame, ou muitas vezes a gente que talvez não esteja indo buscar essas pessoas para poder fazer esse diagnóstico, porque tratando a gente quebra o ciclo de transmissão. E tem teste grátis da prefeitura, né? Isso, e detalhe, o teste da sífilis, assim como o teste contra, por exemplo, o HIV, que detecta o HIV, a hepatite B e C, são exames que não precisam da solicitação médica. Basta a pessoa externar o desejo de ser feito, de que se faça nela, né? Você chegar em qualquer unidade de saúde e dizer, olha, eu quero que faça em mim um teste rápido para sífilis, HIV, hepatite B e C, será feito. E se der o diagnóstico, a gente trata e no caso da sífilis é uma cura em 100% dos casos. A gente precisa dar o diagnóstico, né? E como é que a pessoa começa a pensar que pode estar com sífilis? Primeiro, que é uma doença que a transmissão é sexual, tá? Grande parte, 90% das vezes, a transmissão é no ato sexual e não é difícil de passar, é muito fácil de ser transmitido pessoa a pessoa durante o ato sexual. Então, a pessoa, depois do ato sexual, alguns dias ou semanas depois, pode apresentar uma ferida na região genital. O problema é que, no caso da sífilis, é uma ferida que não dói. Por não doer, as pessoas acham que não é nada, não está doendo, ela cicatriza e a pessoa pensa que ficou curada. Na verdade, não, aquilo foi o início da sífilis. Aquela ferida foi a entrada dela, tá? E
O problema é que você não ficou curado, ela apenas ficou latente. E você pode passar meses ou anos sem sentir nada, até que você pode apresentar, por exemplo, manchas na pele. A maioria das doenças que causam manchas na pele, que a gente chama de exantema, elas poupam as palmas das mãos e as plantas dos pés. Significa o seguinte, você vai ter a mancha no corpo todinho, mas não vai ter nesses lugares. No caso da sífilis, não. A pessoa vai ter a mancha no corpo e vai apresentar na palma das mãos ou na planta dos pés também lesões de pele. Se isso aconteceu e você teve uma relação sexual desprotegida em algum momento lá atrás, você precisa pensar em sífilis, corra para a gente fazer o tratamento, porque a doença tem tratamento. O problema é que se você não trata, ela pode com o tempo se tornar grave. Pois é, tem tratamento, né? Inclusive na rede pública de saúde. Então, não ignora os sintomas não, tá? Procura atendimento médico. Nesse caso aí vale muito a pena. E olha só, vamos mudar de assunto para falar sobre um tema muito importante que ainda afeta muito a sociedade. O Brasil enfrenta um cenário crítico de violência contra a mulher, com o primeiro trimestre de 2026 se tornando o mais letal da história para mulheres, superando recordes anteriores. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre deste ano, quase 400 mulheres foram vítimas de feminicídio entre janeiro e março. Para falar sobre este assunto, a gente convidou a coordenadora do programa integrado Patrulha Maria da Penha, que está aqui com a gente. A Mônica Brandão vai trazer mais informação sobre esse assunto e trazer também alertas aqui para a gente. Em primeiro lugar, Mônica, seja muito bem-vinda ao Saúde de Você. Eu que agradeço, né? A Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana agradece esse convite para a gente poder estar alertando outras mulheres, né, que estão em situação de violência no estado da Paraíba. E aí, mesmo com tanta informação, com tantas campanhas, os números ainda são absurdos no que se diz respeito à violência contra a mulher. Aqui na Paraíba, o que é que tem sido feito para enfrentar esse problema social? É importante que a gente traga que os dados de ocorrências de violência doméstica, isso quer dizer que as mulheres estão pedindo ajuda. E isso é um dado positivo, isso não é um dado negativo, não. O dado negativo é o ápice da violência mais gravosa, que é o dado de feminicídio, né? O estado da Paraíba, ele é referência para nível de Brasil, dentre as políticas públicas que nós temos para proteger as mulheres, né? Nós temos delegacias especializadas das mulheres, inclusive com plantões 24 horas na Grande João Pessoa e em Campina Grande, centros de atendimento às mulheres em situação de violência, que não são locais de denúncia, mas locais de acolhimento, onde as mulheres vão se perceber, inclusive, dentro dessas violências mais gravosas. E o programa na qual eu estou à frente, né, que é o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, que a gente trabalha em conjunto com a equipe multiprofissional, psicólogas, assistentes sociais e advogadas, juntamente com um policiamento especializado, né, que é comandado pela Major Gabriela Jacome. E aí eu já pude acompanhar algumas ações da Patrulha Maria da Penha nas ruas, né, da capital, em locais de grande circulação de pessoas, né, é levado informação. Além desse serviço educativo, quais outros são feitos? Isso. A gente trabalha exclusivamente fiscalizando o cumprimento das medidas protetivas de urgência, né? As mulheres que estão dentro de uma situação de violência e que elas precisam, né, para poder salvaguardar a sua vida, o afastamento da pessoa agressora, que muitas vezes as mulheres rompem o relacionamento, estão vivendo histórias de violência, rompem o relacionamento imaginando que essa violência vai cessar e às vezes essa violência, por vezes, ela aumenta, né? Acho que você e todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, em algum momento já ouviu falar de alguma mulher trazendo: é melhor ficar com ele porque depois que eu acabei a minha relação virou um verdadeiro inferno. A mulher está dizendo que essa pessoa não se conforma com a relação e fica importunando essa mulher. É nesse momento que ela busca a delegacia e ela solicita uma medida de afastamento, né? Que essa pessoa pare de fazer contato por telefone, busque amigos em comum. Então, a partir do momento que essa mulher tem uma medida protetiva, ela já pode buscar esse acompanhamento dessa equipe, que vai, inclusive, acolher essa mulher de forma integral, né? Pensando o que é que condiciona muitas vezes as mulheres a permanecer dentro das histórias de violência, que não é só as condições econômicas, mas, por vezes, uma dependência emocional, né? Sim. Já que a gente está num contexto de um programa de saúde, a gente precisa pensar na saúde mental das mulheres, né?
o que antecedeu, né, a reportagem que antecede, né, a nossa fala aqui tem tudo a ver com a violência doméstica, né? As mulheres que estão vivendo violência sexual dentro das relações maritais, quando elas são impedidas de fazer uma profilaxia, de fazer um preventivo, é violência sexual, está lá contido na Lei Maria da Penha, e esse índice, né, e esse aumento, né, que o médico trouxe de sífilis, ele tem uma correlação com a violência doméstica, né, porque se a mulher não faz um preventivo, se a mulher está dentro de uma relação, mas esse companheiro, ele está em outras relações, ele pode trazer e contaminar para essa mulher e, sobretudo, não alertá-la de que ele está contaminado e essa mulher passar a ser contaminada e sequer ter o direito, né, a ir até uma unidade básica de saúde. Então, violência contra a mulher, ela é um assunto de saúde pública. Então, a gente está no programa certo, inclusive. É verdade, o nosso público, né, são muito mais mulheres que nos assistem, então é uma mensagem direta aqui que chega até a casa das donas de casa e muitas delas, tenho certeza, que sofrem ou que estão sofrendo, né, que já sofreram algum tipo de violência doméstica. E aí são vários tipos, você falou da psicológica, essa mulher ela fica presa a esse relacionamento, se agarra na esperança desse companheiro mudar, né? E a gente sabe que na maioria e na grande maioria dos casos isso acaba não acontecendo. E aí como essa mulher pode pedir ajuda? Qual é o primeiro passo? Quem pode dar a mão, né? O Estado. De que forma o Estado dá a mão a essa mulher para tirá-la desse ciclo? Isso. Nós temos uma responsabilidade nesses dados, né? Nós enquanto Estado, mas nós enquanto pessoa dentro dessa sociedade, né? A mídia tem essa responsabilidade, né? Quando a gente está trazendo a pauta, a gente está fazendo a nossa parte, né? Nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, as mulheres que estão vivendo uma história de violência, o primeiro passo é dialogar com alguém. O silêncio não tira a mulher da história de violência, né? Às vezes ela tem a questão da vergonha de expor, isso, né? do julgamento, né? Exatamente. Quando a gente vê uma mulher sendo morta e a gente vai ver na rede social, muitas vezes os comentários estão julgando essa mulher que está morta, sequer vai ter a possibilidade de fazer qualquer tipo de defesa. Então, eu estou numa situação de violência, eu preciso dialogar com alguém. Eu não tenho coragem, vergonha de dialogar com uma amiga, com uma colega de trabalho, eu posso procurar os serviços de proteção, né? E às vezes, Mônica, só te interrompendo aqui, desculpa, esse homem, ele é um monstro dentro de casa. Mas, às vezes, na sociedade, ele é aquela pessoa agradável, acima de qualquer suspeita. Então, essa mulher fica também até receosa nesse julgamento. Um marido tão bom desse, né? A dúvida, isso também acontece muito. Isso, exatamente. Então, como é uma violência que ocorre dentro do campo privado, né? Somente a gente vem desconstruindo que em briga de marido e mulher se mete realmente a colher. E a partir do advento da Lei Maria da Penha, é que o Estado ele reconhece que aquelas discussões que ocorriam dentro de casa, ela está baseada dentro de um crime, né? E a Lei Maria da Penha ela vem justamente para tipificar os tipos de violência. Então, o senso comum ainda traz que, com o advento da Lei Maria da Penha, a violência aumentou, a violência não aumentou. O que aumentou foram os registros de ocorrências, de narrativas de violência contra a mulher. A violência ainda persiste muito, né? Quando a gente vai olhar para os dados de 2025, a gente vai pensar 37 mulheres foram mortas no estado da Paraíba em 2025, mas apenas 32 dessas 37, elas passaram por um serviço, elas pediram ajuda. As outras 35, elas estavam em casa, né? Elas buscaram, possivelmente, foram numa unidade básica de saúde, foram na educação, mas, por vezes, os profissionais não estavam atentos para identificar os sinais, né? Então, a mulher que está numa situação de violência, o primeiro passo é dialogar com alguém, não teve coragem de falar com alguém próximo, buscar os serviços de proteção. A gente vai ter o 180 a nível nacional, que essa mulher pode pedir orientação, inclusive para saber qual o serviço mais próximo. Aqui na capital a gente vai ter o centro de referência no atendimento às mulheres, né, que fica no centro da cidade, mas a nível de Paraíba, a maioria das secretarias existe, a maioria das prefeituras existe ou um órgão de política para as mulheres ou, na ausência dele, o CREAS, que é um serviço de referência na assistência social, né? Especializado na assistência social, que é para atender toda a violação de direitos humanos. Mas o primeiro passo é romper o silêncio.
é romper o Dialogar. silêncio, é dialogar. Contar para alguém. Contar para alguém. E esse alguém precisa estar atento, né? A gente está num mundo, vivendo uma era, né? Que as pessoas dialogam muito pouco. Então, se eu dialogo pouco, eu não estou nem atenciosa ao que o outro vai me trazer. Então, é nesse momento que, por vezes, essa mulher está com desejo de trazer a narrativa dela. Mas ela não ouve uma atenção, então ela não vai trazer. Por isso que os serviços, eles precisam estar de portas abertas para receberem as mulheres, sempre que as mulheres quiserem trazer as suas narrativas. E aí não é tão fácil assim essa mulher se desvincular desse agressor, porque ela vai pesar muita coisa, né? A questão econômica, a vergonha, a questão psicológica de acreditar que aquele homem vai mudar. Então, essa mulher, ela precisa, sim, ser amparada por vários lados, né? E também ela vai pesar, onde é que eu vou morar? Como é que eu vou recomeçar? Quem vai ajudar a criar os meus filhos? O Estado tem algum programa, algum serviço voltado a essa necessidade financeira dessa mulher? Isso, esses serviços, né, exemplo, como o programa, né, integrado Patrulha Maria da Penha, como os CREAS, como os próprios Centros de Referência da Mulher, eles fazem um trabalho de forma intersetorial. Então, está dialogando com o Sistema S, né, SESC, SENAC, está trabalhando com o Cine, Vai né, dar oportunidades a essa mulher. para ir inserindo essa mulher para que ela possa ser introduzida no mercado de trabalho, né? E existem algumas leis federais, né, exemplo de uma legislação que toda prestação de serviço dentro das repartições públicas federais, 5% daquelas vagas precisam ser destinadas às mulheres em situação de violência. Aqui no estado da Paraíba, todos os órgãos federais, quando a empresa ganha uma licitação para contratação de terceirizados, 5% daquela vaga precisa ir para a Secretaria de Mulheres para a gente ofertar às mulheres que estão sendo acompanhadas pelo serviço. É lei, né? E precisa ser cumprida, e aqui no estado da Paraíba a gente tem feito a nossa parte. Mas a gente precisa que a sociedade ela possa se envolver de forma mais efetiva, né? Não é gravando e jogando na rede social, é acionando o 190 na hora que a ocorrência estiver acontecendo. Eu passei a noite escutando os gritos na casa da minha vizinha, eu passei a noite escutando muito barulho, muito quebra-quebra. Eu preciso fazer uma denúncia no Disque 197, que é anônima, e a polícia vai abrir um processo de investigação. Mas a gente não pode se calar, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe agora nos dados, né, na cartilha visível e invisível, ele traz que 82% das pessoas que foram entrevistadas já ouviram em algum momento uma mulher sendo agredida, mas não chamaram a polícia. É um absurdo, né, o que acontece, e a gente vê, é muito importante também a gente tocar nesse assunto, porque a gente vê demais nas redes sociais vídeos de mulheres sendo agredidas e as pessoas estão ali filmando, preocupados em lançar aquilo na internet, mas não fazem nada para interferir naquele momento. Uma vez eu vi um vídeo em um posto de combustíveis, isso aqui em João Pessoa, uma mulher sendo agredida, o homem batendo nela com um capacete, né? E ali outros homens ao redor e não fizeram nada e ainda filmaram. Então, assim, a sociedade, infelizmente, ainda é muito omissa, né, no que diz respeito a proteger essa mulher que é vítima. Isso. Eu gosto de trazer na minha narrativa, eu estou atuando antes da Lei Maria da Penha, né, eu atuo atendendo mulheres desde o ano de 2002. E a gente precisa olhar essas mulheres com um pouco mais de carinho, desconstruir algumas frases do senso comum, né? Que as mulheres estão dentro da relação porque gostam de apanhar. Se você fizer uma pesquisa muito rápida aqui no estúdio, ninguém que está aqui gosta de apanhar. Então, as mulheres não estão na relação porque elas gostam de apanhar, né? Que as mulheres também levam agressores para dentro de casa. Nós levamos pessoas bacanas. E a gente escolhe tanto quem a gente leva para a nossa casa, que se a gente pensar na rede social, a gente priva o nosso Instagram, que é para as pessoas não acompanharem a nossa vida. Imagina levar para dentro de casa. Verdade. A gente leva pessoas bacanas, mas que num dado momento o comportamento daquela pessoa é agressivo. E eu só vou saber quando eu passar a conviver com essa pessoa. Então, essa mulher não tem culpa da violência que ela sofre. E é importante a gente alertar. Muitas mulheres permanecem porque elas ainda se sentem culpadas, que aquela reação daquele companheiro ou daquela companheira teve a ver com como eu me comportei. Não é.
né? A gente não muda o comportamento das pessoas, né? Verdade. Mas a Lei Maria da Penha, ela fala que a pessoa que tem um comportamento agressivo, a pessoa agressora, ela pode sim passar por um processo de ressocialização, né? Para se pensar nessa desconstrução desse lugar, deste homem viril, que é assim que só se pode se resolver, só é caracterizado como homem se ele tiver um comportamento agressivo. Inclusive, se ele tiver um comportamento um pouco mais tranquilo, ele é chamado de afeminado, né? Então, a gente precisa desconstruir esses papéis que a sociedade impôs para a gente, né? Coisas de homens, coisas de mulheres, coisas de meninos, coisas de meninas, que leva a essa desigualdade de gênero, que leva a essas diversas violências que a gente vem sofrendo, né, do nosso dia a dia. A gente está falando do campo doméstico, mas nós, mulheres, sofremos a violência de gênero diuturnamente. E outras mulheres sofrem outros marcadores, né? As questões raciais, as mulheres trans, elas estão em outros marcadores que, inclusive, né, nós nos colocamos em situações mais vulneráveis a sofrer mais violência. Tá certo, tá certo. Mônica, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Para finalizar, vamos reforçar os canais de denúncia, que vale muito a pena. Vale. A nível nacional, a gente tem o 180. Tanto eu posso fazer denúncia, como eu estou aqui, eu não sou do estado da Paraíba. Eu quero saber quais são os serviços que eu posso buscar ajuda, eu também posso pegar lá. A violência está ocorrendo, nenhum outro canal, território brasileiro, 190. Precisa ligar o 190. Violência já ocorreu, eu tomei conhecimento, eu posso fazer uma denúncia no Disque 197 online e essa denúncia vai para a delegacia de competência que vai ser aberto um processo de investigação. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para todas as mulheres como mulher, não a partir do local que essa mulher ocupa e escolher quem a gente vai proteger, né? Faça a sua parte, que a gente vai incidir nesses dados de feminicídio. Muito obrigada. É isso aí, eu que agradeço, parabenizo o trabalho prestado. Muito obrigada pela tua participação, foi muito bom tê-la conosco. Muito obrigada, e a gente está à disposição. Tá certo, tá certo. É isso aí. Se você é vítima de qualquer tipo de violência, tá, doméstica, financeira, patrimonial, psicológica, não guarde para você, denuncie, tá bom? É isso, a gente vai a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. A gente sabe que criança dodói aperta o coração, mas calma, a Pediatria Unimed João Pessoa tem cuidado gigante por toda a cidade. Em caso de sintomas leves, fale com o pediatra do seu filho, procure a teleconsulta ou conte com o Centro Médico Zona Sul ou o Complexo Pediátrico Bessa. Deixe o hospital para situações mais graves. Em breve, esse cuidado vai ficar ainda maior com o novo Hospital Pediátrico. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM PB 4149. Dia dos Namorados Casapil, o melhor presente para o seu amor com o melhor prazo Casapil, 60, 90, 120, 150, sem entrada e sem juros. Dia dos Namorados Casapil, para quem ama andar na moda. Tá fazendo o que aí, Chico? Bora vender, homem! Você só quer saber de figurinhas? Bora vender! Bora vender! Em 10 vezes sem juros, 10! Isso o Armazém Paraíba já faz, Chico. Móveis e eletros em até 10 vezes. Certo! Figurinhas agora é em 10 vezes também! Como é, Chico? É isso mesmo! Tô dizendo, figurinhas da Copa agora em 10 vezes sem juros e ninguém faz igual! Sim, e as promoções de móveis e eletros continuam. Vem pro Armazém Paraíba! Você sabe o que é conexão de verdade? É o arrepio que percorre a pele, é o compasso do coração, os aplausos ao fim de um espetáculo. É conectar a minha arte com a tele, uma experiência definitiva em performance. 500 mega mais Globoplay, Telecine e Deezer por apenas R$ 119,90 mensal. Fala agora pelo WhatsApp ou então assine online. Ei, se conecte de verdade. Tele é de fibra, é da Paraíba. E com vocês, Arrasta-Pé Arapuã! Segura, Gabriel! Ei, é 6 de junho o nosso Arrasta-Pé aqui na tela da TV Arapuã.
Arrasta-Pé Arapuã 2026. Oferecimento. Alegria garantida no São João e na Copa. Só no Lojão Rio do Peixe. São João Rei de Ouro. O verdadeiro sabor do milho. Conserva Iengé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todo rio só corre para o mar. Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Já estamos de volta, o intervalo comercial foi bem rapidinho, como eu disse que seria. Eita, que entrevista boa, né, gente? É um tema que a gente não quer falar, a gente gostaria de que mudasse, né, os dados, as estatísticas, mas infelizmente a violência contra a mulher ainda existe e existe muito, tá? E aí, sobre esse assunto, eu conversei agora há pouco com a coordenadora do programa integrado Patrulha Maria da Penha, Mônica Brandão. A entrevista completa está disponível no canal do YouTube da TV Arapuã. Dá uma conferida, envia para alguém, não só para mulheres, tá? Mas para homens também. Esse assunto precisa ainda ser muito discutido. Agora vamos continuar aqui no nosso programa, isso porque um levantamento mundial sobre felicidade revela o impacto negativo das redes sociais na autoestima e na saúde mental dos adolescentes. Quem mais sofre são as meninas. Vamos acompanhar. Felicidade, daquelas coisas que a gente percebe na hora. São as recompensas, os frutos das coisas que a gente planta todos os dias, as nossas relações interpessoais na escola. Infelicidade também. E um hábito tem contribuído bastante, principalmente entre os adolescentes, as redes sociais. Faz com que pessoas que seguem esses influenciadores se sintam mal, desconfortável, tipo, eu sigo uma rotina normal, mas a minha não é o suficiente para ser igual a dela. Eu me sinto muito mal, meus amigos também, de ver pessoas nas redes sociais falando, estudo 12 horas por dia, 14 horas por dia, eu vou lá e estudo 8, eu me sinto mal. Não é fácil mesmo, de repente parece que o mundo é aquilo que nos chega por meio das redes sociais, mediado por algoritmos e numa velocidade impossível de acompanhar. Palavras como ansiedade, estresse, depressão, tristeza se tornam mais frequentes. E quanto mais tempo imerso nesse tipo de conteúdo, pior. É o que mostrou o Relatório Mundial da Felicidade, que este ano avaliou também a influência das redes sociais. Foram incluídos dados de adolescentes de 47 países. Quanto mais horas por dia nas redes, mais queixas psicológicas e menos autoestima. E o impacto negativo é maior sobre as meninas. 37% delas afirmam que os conteúdos pioram a percepção que tem do próprio corpo. Você vê que a pessoa acorda às 5 da manhã para correr, depois estuda e faz 1 milhão de coisas, enquanto você faz menos e você acha que eu sou inútil, então, eu não faço nada, e você começa a buscar fazer. Então, colocaram dentro de redes sociais elementos presentes, profundamente conhecidos, de longa data, presentes nos jogos de azar, por exemplo. E isso na mão de jovens, que estão com o cérebro em franco desenvolvimento. Ao invés de falar sobre quantas horas seria o ideal, quanto que aquele jovem deveria consumir, a gente deveria falar mais sobre o que está faltando na vida desse jovem para ser tão importante uma rede social ou um jogo, né, para ser tão importante aquela tela. Tá aí, viu, gente? Dicas muito importantes, reportagem muito importante, né? As meninas são as mais afetadas e aí a gente está se comparando com aquilo que não existe, né? Esse mundo perfeito, essas pessoas perfeitas não existem, tá? As redes sociais passam essa ilusão. Então vamos sair um pouquinho, deixar de lado e viver o mundo real, né? A vida real, que é mais importante, tá certo? E olha só, para quem pretende começar a praticar uma atividade física, uma das dúvidas que surge é saber o que comer antes e pós os exercícios. Quer saber quais são os mais indicados? As dicas agora no quadro Saúde em Dia.
hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo tem dúvida: o que comer antes e depois do treino para potencializar os seus resultados. Muita gente acha que treinar em jejum emagrece mais, mas a verdade é que quando você treina sem energia adequada, o corpo quebra músculo para usar como combustível. E músculo é justamente o que acelera o seu metabolismo e deixa o seu corpo definido. Então, o que comer antes do treino? O foco aqui é carboidrato de rápida absorção para dar energia imediata para o treino, combinado com uma proteína leve para evitar a quebra muscular. 30 a 40 minutos antes do treino, você pode escolher um pão francês com doce de leite, por exemplo, uma banana com pasta de amendoim, aveia com iogurte natural e mel, tapioca com queijo branco. A ideia é comer algo leve, que não pese no estômago, mas que dê energia suficiente. Depois do treino, o seu corpo está em processo de recuperação. O músculo que foi estimulado precisa de nutrientes para se reconstruir mais forte. E a janela de absorção nas primeiras 2 horas pós-treino é crucial. Depois do treino, você precisa de proteína de qualidade para reconstruir o músculo e carboidrato para repor a energia e facilitar a absorção dessa proteína. Você pode optar por frango grelhado com batata doce, ovo mexido com pão francês, wrap de frango com queijo, iogurte natural com whey protein e banana, uma panqueca de banana com aveia e ovo. A proporção ideal é proteína mais carboidrato. Os dois juntos potencializam recuperação e ganho de massa magra. A hidratação também é essencial antes, durante e depois do treino. Desidratação compromete muito o seu desempenho e a sua recuperação. Cada corpo responde diferente. Algumas pessoas treinam melhor com refeição mais completa 1 hora antes, outras preferem lanche leve 30 minutos antes. Observe como o seu corpo reage e ajuste. Evite alimentos muito gordurosos antes do treino, porque vai causar uma digestão lenta e, consequentemente, um desconforto. Treinar completamente em jejum sem orientação também faz com que você perca massa muscular. Lembrando que essas são orientações gerais. Para um plano alimentar personalizado de acordo com o seu objetivo, seu tipo de treino e sua rotina, procure um nutricionista. Não é só treinar, não. Uma boa alimentação faz parte, é um conjunto, uma coisa somada com a outra igual a um resultado positivo para você, tá? Com essa dica tão importante, eu finalizo o programa Saúde Você deste sábado, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e deixando de pé já marcado o nosso encontro para o próximo sábado, tá bom? Até lá!